Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025. As ações da Petrobras negociadas na Bolsa de Nova York respondem negativamente aos resultados da estatal brasileira no ano passado. Os papéis da companhia caíam mais de 4% por volta das 9 horas da manhã. Em 2024, o lucro líquido da empresa despencou 70% e somou 36 bilhões de reais. A base de comparação é 2023. O resultado é atribuído ao aumento do dólar e ao recuo no preço do petróleo. No quarto trimestre, a estatal teve prejuízo de 17 bilhões. No mesmo período do ano anterior, a empresa havia registrado lucro de 31 bilhões de reais. O INSS tem 180 dias para adotar providências contra as irregularidades nos pagamentos do benefício de prestação continuada. O prazo foi determinado pelo Tribunal de Contas da União. Uma auditoria do TCU revelou que o problema causa um prejuízo anual de 5 bilhões de reais. As fraudes envolvem principalmente beneficiários que já morreram e o acúmulo indevido do auxílio. A ajuda tem o valor de um salário mínimo e é destinada a pessoas com deficiência e idosos com 65 anos ou mais em condições de vulnerabilidade. 42% dos eleitores do Rio de Janeiro ouvidos numa pesquisa Quest aprovam o governo de Cláudio Castro, do PL. Já 48% das pessoas entrevistadas desaprovam a gestão dele no Rio de Janeiro. 10% não sabem ou não responderam. O levantamento foi feito entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Podcast CBN. A rádio que toca notícia acompanha o seu ritmo, quando e onde você estiver. Diariamente, conteúdos inéditos ficam disponíveis nos aplicativos de podcasts do seu celular, para você se aprofundar em diferentes assuntos, seja em casa, no trabalho, no trânsito ou na academia. E você pode baixar para ouvir quando quiser. Nossos podcasters ouvem especialistas e convidados na política, economia, ciência, literatura e artes, na saúde, na gestão de empresas ou no comportamento das pessoas. O olhar atento do jornalismo da CBN no formato on demand. Ah, e o podcast quase não consome internet. E você ainda pode baixá-lo de graça quando estiver conectado numa rede Wi-Fi. Entre você também nessa onda. Podcast CBN, o melhor da inovação no jornalismo e disponíveis na palma de sua mão. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia, em todas as manhãs da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy. Rede CBN Amazônia, Manaus 101,5 FM, Rio Branco 98,1 FM, Porto Velho 101,9 FM, Guajará-Mirim 93,7 FM e Macapá 93,3 FM. CBN, a rádio que toca notícia. CBN Pautas do Dia. Oferecimento Formosa, o melhor preço para valer. Apresentação: Ronaldo Santos e Dayan Andrade. Um ótimo dia para você ligado aqui na programação da Rádio CBN Amazônia, tanto aqui por Belém, no 102.3 FM, como também em Macapá, no 93.3 FM. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Começou o CBN Pautas do Dia desta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025. Aqui na capital paraense, nesse momento, vou até ver a temperatura, 27 graus aqui na capital paraense. Eu falei mais cedo aqui que o nosso sol em Belém era um sol enganoso, e de fato é, porque
nuvens de chuva já começam a pairar sobre a nossa capital aqui no Pará. Então, você que está saindo agora da sua casa, prepare a sua capinha de chuva, prepare a sua sombrinha, porque deve chover logo mais. CBN Pautas do Dia, que é esse programa que faz essa conexão do estado do Pará com o estado do Amapá, e você pode participar da nossa programação através do WhatsApp por Belém, no 919-8814-0073 e por Macapá, no 969-9114-6676. E a gente está no YouTube também, youtube.com/CBN Amazônia. Te inscreve no nosso canal, mande a sua mensagem, participe conosco, interaja e faça a programação da Rádio CBN Amazônia junto com a gente. Já estou com o meu considerado Daí Andrade lá em Macapá para fazer a condução desse nosso programa de hoje. Dayan, muito bom dia para você. Quais são as principais manchetes aí do estado do Amapá? Bom dia a você, bom dia a nossa audiência qualificada que nos acompanha nesta manhã de quinta-feira. Entre os assuntos que vou abordar na edição de hoje, Ronaldo, fiscais do PROCON estarão com ações para evitar abusos contra o consumidor durante o Carnaval. E também durante o Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar suas ações para orientar os motoristas a redobrarem a atenção nas rodovias. Vamos falar de educação também, porque encerram hoje as inscrições para o processo seletivo especial, o vestibulíneo da Universidade Estadual do Amapá, a UEAP. O que o Pará nos apresenta nesta manhã? Aqui pelo Pará a gente vai falar sobre uma operação que apreendeu produtos falsos no Centro Comercial de Belém. Nós vamos falar também sobre o Ministério Público Federal, que deu prazo de 24 horas para que a Secretaria de Cultura de Belém se manifeste sobre exclusão de blocos afros no Carnaval. A gente vai falar também sobre viagem no Carnaval, teve reajuste no preço das passagens. Atenção para os reajustes. Tem também o nosso quadro de saúde, aqui o nosso quadro Giro Saúde, que vai trazer mais um assunto importante sobre saúde para você, ouvinte aqui da CBN Amazônia. E a gente vai falar também sobre o momento do esporte, sobre os jogos das equipes paraenses, da equipe representante do Amapá ontem na Copa do Brasil. Infelizmente não deu para o Oratório e nem para o Águia de Marabá. E a dupla Repá avança aí nas suas competições, tanto pela Copa do Brasil como pela Copa Verde. Tudo isso e muito mais agora aqui no CBN Pautas do Dia, que já está no ar. CBN Pautas do Dia. E a gente já começa falando sobre essa operação que aconteceu lá no Centro Comercial de Belém, a Operação Forte do Castelo 2, que resultou na apreensão de cerca de 70 volumes de produtos eletrônicos e similares falsificados. A operação, realizada em 3 lojas no bairro da Campina, em Belém, teve como objetivo fiscalizar produtos em desconformidade com a legislação, protegendo os direitos dos consumidores. Durante a fiscalização, as equipes da Polícia Civil e da Receita Federal identificaram um grande número de produtos irregulares, incluindo eletrônicos sem selo de autorização legal e com falsificações de selos de órgãos de fiscalização. Além disso, foram encontrados diversos itens piratas, caracterizando crimes como violação de direitos autorais, falsificação de selo público, lavagem de dinheiro, descaminho e contrabando. Um termo circunstanciado de ocorrência foi registrado contra o gerente da loja, que deverá comparecer à justiça quando convocado. E o proprietário da empresa, que não estava presente na hora da operação, foi indiciado pelos crimes previstos no artigo 190 no Código Penal. Os itens apreendidos foram catalogados e estão sob a responsabilidade da Receita Federal, que decidirá o seu destino, podendo encaminhá-los para doação ou destruição, conforme a legislação prevê. E a gente continua com as informações aqui do estado do Pará. O Ministério Público Federal dá 24 horas para que a Secretaria de Cultura de Belém se manifeste sobre exclusão de blocos afros do Carnaval. Quem vai trazer as informações é o repórter Luiz Augusto Andrade. Muito bom dia, Luiz.
É isso mesmo, Ronaldo. Bom dia para você, bom dia, Dayan, e para todos que nos acompanham. O Ministério Público Federal requisitou nesta quarta-feira a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Belém que se manifeste no prazo de 24 horas sobre o fato de blocos afros e afoxés terem sido excluídos da programação oficial do Carnaval deste ano aqui na capital paraense. De acordo com organizações da comunidade afro-brasileira no Pará, que apresentaram denúncia formal ao MPF, a medida é um ato de racismo institucional que silencia a história e a cultura afro-brasileira na festividade. As organizações sociais reivindicam a inclusão dos blocos na abertura dos desfiles das escolas de samba, como é tradição há mais de 20 anos. Apoio à realização do circuito antirracista Mãe Raimundinha da Cocada e um diálogo aberto com a administração municipal. Além de manifestação sobre o alegado ato de racismo institucional, o MPF requisitou que a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Belém, que a secretária, ou melhor, Municipal de Turismo e Cultura de Belém, Silene Sabino, apresente aí uma resposta sobre as medidas que serão adotadas para resolver os problemas e atender às demandas mencionadas pelas organizações sociais. Ronaldo. Tá certo então, Luiz. Muito obrigado pelas suas informações. Agora a gente continua com as informações aqui no CBN Pautas do Dia, agora de lá do estado do Amapá, 10h43. Deixa comigo, Ronaldo, chegando com as informações aqui do estado do Amapá, vamos falar das fiscalizações do PROCON nesse período de carnaval com o empreendedor. O PROCON ele vai atuar durante as programações de carnaval para identificar ações de abusos contra o consumidor. E nessa semana teve, lá no município de Santana, o PROCON esteve dando orientações aos empreendedores que vão trabalhar nesse período carnavalesco, a questão orientando como deve ser a postura ao cliente. E a nossa convidada é a Alana Silva, chefe de fiscalização do PROCON. Ela fala dessa ação realizada lá no município de Santana. Acompanhe. Então, o PROCON fez um planejamento para atender todos aqueles segmentos relacionados a essa época do ano, que são as festas carnavalescas. Já percorremos todos esses estabelecimentos, um total de 60 estabelecimentos já foram visitados, entre as lojas que vendem artigos carnavalescos, bares, boates, né, todos esses segmentos. E ontem estivemos no auditório do Sebrae de Santana, dando palestras para aqueles empreendedores que vão desenvolver essas atividades durante o carnaval. Sobre as obrigatoriedades daquele empresário, do empreendedor que porventura vai vender durante o período de carnavalesco. Acompanhe. É manter os seus produtos bem acondicionados, que geralmente nessa época se faz sempre a venda de alimentos, bebidas. Então manter esses alimentos bem acondicionados, né, fazer a higienização, a manipulação e todas as informações dos produtos que estão sendo comercializados, principalmente quanto às formas de pagamento. Por quê? Quando o consumidor ele já visualiza, né, quais são os procedimentos, quais são as formas de pagamento, o que aquele fornecedor está vendendo, ele já tem ciência do que ele quer levar e tem a livre escolha de onde ele vai adquirir esse produto. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza. Vamos falar que durante o carnaval, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar suas ações para orientar os motoristas a redobrarem a atenção nas rodovias. A ação vai contar com reforço no efetivo e intensificação das fiscalizações em pontos estratégicos das rodovias federais durante o feriado. Entre as ações realizadas pelas equipes estão a fiscalização de velocidade, o combate à embriaguez ao volante, a fiscalização de ultrapassagens indevidas e do transporte de passageiros e carga, além do atendimento às ocorrências de trânsito. Durante o carnaval, a Polícia Rodoviária Federal orienta que os motoristas redobrem a atenção nas rodovias, seguindo as regras de trânsito, respeitando os limites de velocidade e não ingerindo bebida
bebidas alcoólicas antes de dirigir. E conforme a Polícia Rodoviária Federal, é importante que os motoristas realizem a manutenção dos veículos a partir da verificação de itens como sistema de iluminação e freios, estado dos pneus, limpadores, para-brisa, entre outros. Lembrando que, em caso de acidente ou emergência, a Polícia Rodoviária Federal pode ser acionada pelo telefone 191 ou presencialmente em uma das unidades operacionais ou equipes do trecho. A lembrar você, ouvinte aqui da CBN Amazônia, você que não quer curtir a folia aqui na capital, em Santana, quer sossego, quer um riozinho no fim de semana, esse período carnavalesco, então já faça a sua revisão, hoje é quinta-feira, dia 27, faça a sua revisão do seu veículo, como é que está o óleo, como é que está o pneu, tudinho, o cinto de segurança está tudo certo, vai levar a família inteira, sabe que todo mundo tem que estar com cinto de segurança. Vai levar um bebezinho, criança, tem a cadeirinha, está tudo certinho, tudo nos conformes, então para você aproveitar com tranquilidade esse período carnavalesco, você que não gosta da folia, quer paz, água de coco, sombra, sossego, vai para o município de Ferreira Gomes, Porto Grande, Serra do Navio, vai para o interior do Amapá e você também do Pará da mesma forma. Prudência e cuidados necessários são importantes. 10h48, vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos logo mais com outras informações para você estar com a gente aqui no CBN Pautas do Dia. Voltamos já já. CBN Pautas do Dia. Oferecimento Formosa, o melhor preço pra valer. Chegou o Formosa Guamá, o Guamá do Carnaval, do Carimbó, do Brega, o Guamá do Pastor Lorival, de Santo Antônio, São Pedro e São Paulo, o Guamá da Universidade da Ciência, o Guamá do Rio. E agora, com a bênção desse povo, o Guamá do Formosa, ou melhor, o Formosa do Guamá e de todos os guamaenses. Formosa, guamaense com muito orgulho e com o melhor preço pra valer. Podcast CBN. A rádio que toca notícia acompanha o seu ritmo quando e onde você estiver. Diariamente, conteúdos inéditos ficam disponíveis nos aplicativos de podcasts do seu celular, para você se aprofundar em diferentes assuntos, seja em casa, no trabalho, no trânsito ou na academia. E você pode baixar para ouvir quando quiser. Nossos podcasters ouvem especialistas e convidados na política, economia, ciência, literatura e artes, na saúde, na gestão de empresas ou no comportamento das pessoas. O olhar atento do jornalismo da CBN no formato on demand. E o podcast quase não consome internet. E você ainda pode baixá-lo de graça quando estiver conectado numa rede Wi-Fi. Entre você também nessa onda. Podcast CBN, o melhor da inovação no jornalismo e disponíveis na palma de sua mão. Na CBN Amazônia Belém você tem acesso a conteúdos diversos, entrevistas com especialistas, reportagens, entradas ao vivo de onde o fato acontece. Nossos colunistas também compartilham análises em toda a nossa programação. Sintonize CBN Amazônia Belém em 102.3 FM e no youtube.com/CBN Amazônia. Não somos grandes. Somos uma imensidão. Somos floresta. Gente. Somos diversidade. Cara. Voz. Aroma. E até um eco infinito. Acesse portalamazônia.com. A
jogada mais bonita, a emoção da vitória, os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esporte. Todo domingo, nas manhãs da CBN. Apresentação Carlos Eduardo Évoli. CBN Pautas do Dia. 10h51 aqui na CBN Amazônia. A gente volta com as informações aqui do estado do Pará. Olha, para você que está querendo pegar a estrada, muito cuidado, faça as revisões necessárias no seu carro, na sua moto, enfim. Mas para você que está querendo viajar de ônibus, a sua passagem intermunicipal, prepare o bolso. O preço do transporte rodoviário interestadual e intermunicipal aqui no Pará, no feriado de carnaval, superou a inflação dos últimos 12 meses e teve um aumento de quase 20% esse ano. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos DIEESE, com base em uma pesquisa realizada na segunda-feira passada e na manhã da última terça-feira. O movimento de saída de Belém deve envolver todos os meios de transporte disponíveis: o aéreo, rodoviário, marítimo e ou veículo particular. Mas o destaque no aumento de preços ocorre no deslocamento via transporte rodoviário. E os dados apontam que o valor de passagens de ônibus intermunicipais para os principais municípios e balneários paraenses, incluindo a taxa do terminal rodoviário, sofreram alteração. Por exemplo, se você for para Abaetetuba, você vai ter que pagar R$ 34,00 na passagem. Se você for para Bragança, que é um dos pontos aqui do nosso estado, você vai ter que pagar R$ 91,56. Se você quiser ir para Cametá, aí você vai ter que preparar o bolso. R$ 106,70 a passagem. Para Marudá, R$ 55,00. Para Salinas, R$ 91,56. E para Tucuruí, um dos reajustes mais pesados, R$ 173,97. Para você que está pensando em ir para Mosqueiro, para você aqui da capital paraense que está pensando em ir para Mosqueiro, existem duas opções: o ônibus urbano fora do terminal, que é administrado pela Prefeitura de Belém, com a passagem custando R$ 6,40, e o ônibus intermunicipal, que é de uma cooperativa de transportes que faz esse transporte Belém-Mosqueiro, que sai do terminal e que cobra a passagem um valor de R$ 15,00. O DIEESE ainda ressalta que é necessário ficar atento para as possíveis promoções ou mesmo a retirada de descontos que costumam ocorrer na venda das passagens, exatamente em função de períodos de maior procura e em datas com maior fluxo ou demanda. Ou seja, prepare o bolso, porque nesse carnaval você vai ter que pagar um pouco mais para poder se deslocar, para você poder chegar ao seu destino. E por falar em carnaval, bora colocar a trilha do carnaval aí, Fábio? Por gentileza? Porque a Estação das Docas terá o bailinho de carnaval infantil inclusivo e com 7 horas de duração, Luiz Augusto Andrade. Ronaldo, esse espaço, né, que é uma alternativa, né, para quem aí não está saindo da cidade, né, não vai sair da cidade durante esse período do carnaval, e aí tem essa alternativa, né, todo esse carnaval na Estação das Docas, que já é tradicional, né, o tradicional bailinho, né, de carnaval da Estação das Docas traz novidades. Em sua edição de 2025, será um dia inteiro de folia com programações e horários especiais pensados para a promoção de uma festa mais inclusiva. O evento ocorrerá no dia 4 de março, no Armazém 3, das 9 da manhã até as 9 da noite, com entrada franca. Os pequenos foliões e suas famílias poderão aproveitar oficinas, contação de histórias, concursos de fantasia, brincadeiras e shows gratuitos ao longo do dia. Pela primeira vez, o bailinho de carnaval começa pela manhã, né, às 9 horas da manhã, e segue até o meio-dia, com atividades em um ambiente mais tranquilo. Durante esse período, o som será reduzido, pensando especialmente nas crianças menores e naquelas com necessidades sensoriais específicas. A programação da manhã inclui oficinas gratuitas para a confecção de máscaras de carnaval e lança confetes, além da contação de histórias com a tia Esther Sá e também brincadeiras do Clube da Animação. Das 2 da tarde até as 6h30 da noite, a festa ganha mais energia com confetes
serpentinas e muito brilho. O palco será animado pelas bandas Balada Kids e Turma Fantástica, que prometem, né, um repertório especial com clássicos infantis. Além dos shows, o público poderá acompanhar um cortejo carnavalesco com o boi Catinguria, do bairro de Canudos, e a banda de fanfarra Odivelense. Também haverá os tradicionais concursos de fantasia, como o Melhor Fantasia, Vovô do Samba e Mamãe Rainha das Rainhas. A partir das 19 horas, a folia continua com a banda Virtudão trazendo ritmos paraenses para animar o público até o encerramento, às 9 horas da noite. Então tá aí, fica essa dica, né, para família, né, um carnaval que é bem família, claro, né, claro, Ronaldo? Claro. Essa alternativa, o bailinho de carnaval da Estação das Docas, que acontece no dia 4 de março, de forma gratuita, e vai aí de 9 da manhã até as 9 da noite no Armazém 3. Um local aí para toda a família curtir esse dia de carnaval. Ronaldo. Muito obrigado pelas suas informações, Luiz. Está feito o convite e está dado as informações deste serviço. 10h57. Nós voltas agora com informações aqui do estado do Amapá para você que está nos acompanhando. Vamos falar de educação agora aqui no nosso programa. A Central do Enem, projeto do governo do Amapá, que oferece cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio nas escolas públicas, traz novidades. Este ano, as atividades serão levadas para vários municípios do estado. Este ano, a Central do Enem ela vai ter 12 polos na capital, Macapá, um polo em Santana e além das aulas que vão acontecer em 5 municípios. Lembro que as instituições de ensino que tenham o desejo de receber as aulas do Enem podem entrar em contato com a Secretaria de Educação do Estado e realizar a solicitação. Ainda seguindo falando de educação para você que não acompanha aqui no nosso CBN Pautas do Dia, vamos falar que encerram hoje as inscrições para o processo seletivo especial, o vestibulíneo da Universidade Estadual do Amapá, o EAP. Está ofertando 617 vagas remanescentes em diferentes cursos de graduação. As inscrições podem ser feitas até hoje de forma online. O processo conta com análise dos documentos solicitados. O resultado preliminar será divulgado no dia 7 de março no site da UEAP. As vagas são para os campi Macapá e Território dos Lagos, no município de Amapá. Então não perca esta oportunidade. Acesse o portal da UEAP, ainda 617 vagas remanescentes em diferentes cursos de graduação para você acompanhar da nossa Universidade Estadual do Amapá. 10h59, daqui a pouco tem mais informações do nosso CBN Pautas do Dia. O repórter CBN está chegando na área, ainda vamos falar de muito futebol, da participação do Oratório na Copa do Brasil. Caenses, nesta quarta-feira, como é que foi esse panorama? Detalhado daqui a pouco, chegando na Amapaense, enquanto o país. CBN Pautas do Dia. A jogada mais bonita, a emoção da vitória, os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esporte, todo domingo, nas manhãs da CBN. Apresentação Carlos Eduardo Évoli. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada.
entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação Paulo Galvão. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025. O dólar comercial está em alta de 0,15%, cotado a R$ 5,81. No Brasil, os investidores repercutem os números do mercado de trabalho. A taxa de desocupação atingiu 6,5% entre novembro e janeiro. O resultado representa aumento de 0,3 ponto percentual na comparação com os 3 meses anteriores. É a segunda alta seguida. 7.200.000 pessoas estavam desempregadas, o que representa crescimento de 5,3% no período pesquisado pelo IBGE. No momento, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,10%, com 124.642 pontos. O euro vale R$ 6,07, queda de 0,18%. A confiança do setor de serviços ficou praticamente estável neste mês. O indicador apurado pela Fundação Getúlio Vargas teve ligeira queda de 0,1 ponto na comparação com janeiro e fechou fevereiro em 91,7 pontos. O resultado aponta leve melhora na percepção sobre o presente, mas mantém o cenário de cautela para os próximos meses. 62% dos eleitores de Minas Gerais ouvidos numa pesquisa Quest aprovam o governo de Romeu Zema do Novo. Já 30% das pessoas desaprovam a gestão do governador. 8% não sabem ou não responderam. O levantamento foi feito entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Israel confirmou que os corpos entregues pelo Hamas correspondem aos restos mortais de 4 reféns. De acordo com Tel Aviv, 3 foram mortos pelos terroristas em Gaza e 1 no ataque de 7 de outubro de 2023 contra o território israelense. O corpo do homem ficou mais de 15 meses em poder dos fundamentalistas até ser devolvido. Em troca, quase 600 palestinos que estavam em cadeias israelenses foram soltos. No horário de Brasília, 11h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Pautas do Dia. E 5. CBN Giro Saúde. Oferecimento Farmácias Preço Baixo. Cuidar de você é a nossa missão. Vamos acompanhar uma entrevista agora feita pela Brenda Freitas, âncora da CBN Amazônia, com a médica Daniela Imbiriba, gastroenterologista pediátrica. O assunto dessa conversa é sobre as doenças mais comuns nesta época no nosso inverno amazônico e como as crianças são afetadas. Vamos acompanhar.
Chuvas mais frequentes, constantes, a gente não sabe quando vai chover, quando não vai. A gente está no nosso chamado inverno amazônico, né? E muitas pessoas, por conta desse período, acabam pegando viroses, pegando algumas doenças desse tempo, né? E as crianças, elas são as mais vulneráveis, né? O sistema imunológico delas é um pouco mais frágil, né? E a gente vai conversar agora com a médica Daniela Imbiriba, que é gastroenterologista pediátrica. Está aqui no estúdio, vai conversar um pouquinho com a gente sobre viroses nas crianças. De fato, a gente, nesse inverno amazônico, né, tem a maior ocorrência de viroses. E, assim, é uma sazonalidade, né, que acontece. Então, esse período ele é marcado pelos quadros respiratórios e as gastroenterites, né? Então, é muito comum, tem aumentado muito no consultório o número de consultas por quadros respiratórios ou quadros de vômito e diarreia. Isso realmente acontece, né? E isso tem alguma explicação específica? Por que é realmente pela questão climática, né? É um período em que favorece a ocorrência dos vírus, né? Então, assim, às vezes a mãe fica até um pouco frustrada, tudo é virose, mas existem milhões de vírus que circulam, né? Um dos mais conhecidos, no caso das gastroenterites, é o rotavírus, né? Que vem diminuindo bastante a ocorrência em decorrência da vacinação. Então, mas não é só ele. Existem vários outros e praticamente é muito difícil você conseguir diagnosticar qual vírus, exceto aqueles que têm quadros clínicos bem marcantes, outros já não se consegue fazer devido à sua tamanha variedade. E que, no final das contas, o que vai contar mesmo é o reforço do sistema imunológico, né? Porque não vai variar muito em questão de tratamento, né? Então, assim, os quadros respiratórios virais costumam ser quadros leves, com febre, pode dar febre ou não, aquele narizinho escorrendo, tosse, a criança pode ficar mais prostradinha ou não. E isso tudo vai depender mesmo do quanto fortalecido está o sistema imunológico daquela criança. Perfeito. Agora, doutora, há muita confusão, eu imagino, né, dos pais e responsáveis dos mais jovens, saber diferenciar se a criança está com uma virose, está com uma gripe, e se isso há também escaladas de níveis, né? Está mais grave, está médio, está fraco. Né? Sim, a gripe ela é mais grave do que um resfriado. E o que eu vejo que também há muita confusão são os quadros alérgicos, que também acabam deflagrando bastante nesse período por conta da umidade. Também. Então, aquela criança, por exemplo, que sofre com uma rinite, né? A própria mudança de clima, a mudança de temperatura, já vai provocar, por exemplo, uma congestão nasal. Né? Então, assim, se eu tenho mais chuva, eu tenho mais umidade, maior contato com mofo. Então, aquele narizinho vai estar constantemente escorrendo, congestionado, e a mãe chega no consultório, é uma gripe que não acaba, né? Uma gripe sem fim. Então, são várias as variáveis, porque são várias situações diferentes com sintomas clínicos parecidos. E daí a importância de procurar um pediatra para fazer a avaliação, ouvir a história, fazer a avaliação clínica para poder chegar num diagnóstico correto e fazer o devido tratamento. Perfeito. Além dessas viroses, né, e da gripe em si, que mais afeta a questão respiratória, né, da criança, tem também aqueles sintomas que é diarreia, né, e aí é mais complicado, que a criança fica mais dependente, né, daquela ajuda. Como é que os pais podem, nesse contexto, identificar, né, uma situação mais complicada, que não seja uma virose ou uma gripe, e o que deve ser reforçado com relação a isso para eles? Tá, vamos lá. No caso de vômitos e diarreias, né, também, além de vírus, outras condições podem provocar
diarreia, vômito, como intoxicações alimentares, por exemplo, né? Os quadros virais nem sempre virão acometidos de febre, às vezes sim, né? Mas às vezes não vem. E o que tem que chamar a atenção ali dos pais para o que eu vou fazer? Primeiro, observar sinal de hidratação, né? Então, aquela criança está tendo vômito, está tendo diarreia, e você tem que hidratar, tem que oferecer líquido, de preferência um soro oral, pode ser um soro caseiro, ou então um soro oral que compra em farmácia, para repor aqueles líquidos que a criança está perdendo. Porém, você faz isso e a criança diminuiu o xixi, por exemplo, está fazendo pouco xixi, a criança está prostradinha, vê que a boca está seca, está ressecada, isso é um sinal de alerta para desidratação. Nos quadros de vômito, se a criança está vomitando, mas consegue se alimentar, está conseguindo ingerir a água, está conseguindo tomar o remedinho para o vômito, que está conseguindo controlar, dá para segurar em casa. Mas a criança está vomitando demais, teve mais de quatro vômitos ou mais no intervalo de 1 hora. Não está comendo também? Tem que ir para o hospital, tá? Que aí já é um vômito incoercível, tem que ir para o hospital. Criança que não come, que não aceita nem líquido, ou seja, você está tentando fazer a hidratação em casa, dá aguinha e a criança não tolera, vomita, tem que ir para o hospital. Você dá o remedinho para o vômito e a criança vomita, tem que levar para o hospital para fazer uma hidratação e talvez até uma medicação venosa. Agora, doutora, eu comecei o nosso bate-papo aqui falando que as crianças, de um modo geral, elas têm o organismo um pouco mais fraquinho, né? Vulnerável, enfim. Queria que a senhora explicasse um pouquinho a respeito disso, né? E se existe também aquelas crianças que adoecem com mais frequência, e isso está ligado àquilo que a gente falou agora sobre imunidade. Eu estou rindo porque, assim, apesar da parte imunológica, né, ser ainda um pouco mais frágil, as crianças são muito fortes. As crianças são muito fortes, elas têm uma força vital, assim, de recuperação muito maior que a do adulto. E foi isso que me apaixonou muito na pediatria, de acompanhar isso. Então, mas é exatamente por estar em desenvolvimento, né? Então, a criança, quando nasce, ela não está pronta. Ela ainda está se desenvolvendo. Os 3 primeiros anos de vida da criança são fundamentais para refletir o resto da vida, né? Eles são o alicerce do que vai ser o resto da vida da criança. Então, assim como o sistema imunológico ainda não está formado, o sistema neurológico, digestivo, tudo isso vem amadurecendo ao longo dos anos, tá? Por isso que é tão importante a criança fazer um acompanhamento com um pediatra mensalmente. Não é só quando a criança adoece, é justamente para orientar a alimentação, que é fundamental. O papel da alimentação está cada vez mais evidente, inclusive no desenvolvimento dessa imunidade. Então, é por isso que as crianças são mais frágeis nesse ponto, né? Chega a uma idade, os pediatras falam, calma, tenta acalmar a mãe, calma que isso vai passar. Né? E passa realmente, porque a criança já vai atingir uma idade de amadurecimento imunológico em que, em contato com esses vírus, ele já não vai fazer tanto estrago, vamos assim dizer, né? Porque ela está com o sistema imunológico mais reforçado. E essas crianças que adoecem com mais frequência, aí tem que ver porque não é normal. Tem que investigar. Tem que investigar, né? Aí tem que investigar desde deficiência na imunidade até mesmo quadros alérgicos, que é o que eu vejo com mais frequência, né? Então, as crianças que adoecem mais, por exemplo, os alérgicos, aqueles que fazem acometimento respiratório com mais frequência, são crianças que acabam não desenvolvendo tão bem, porque olha só, quando a gente adoece, acomete o sistema respiratório, eu fico com o nariz obstruído, eu não tenho prazer em comer, a comida fica sem graça, não tem sabor, né? Então a criança para de comer. E acaba isso refletindo o quê? Em ganho de peso,
Então, as crianças que são muito alérgicas, que são muito acometidas por processos frequentes, é aquela criança que muitas vezes a mãe diz, ela não sai desse peso. Ganha, dá um espirro, volta, né? Fica fazendo essa... Por isso, a importância de entender aquela criança, avaliar direitinho, entender o que acontece especificamente com aquela criança. Cada ser é único, cada criança precisa ser avaliada na sua individualidade para que se faça um tratamento direcionado, né, personalizado para ela. E eu te digo que todas têm chance de melhorar a saúde. Agora, doutora Daniela, como é que a gente pode trabalhar essa imunidade nas crianças? E a senhora falou, já citou que a alimentação tem um papel muito importante nisso, mas tem outras formas também, como utilizar vitaminas, alguma outra... A gente utiliza bastante aquela vitamina C, né? E popularmente todo mundo fala que, não, toma vitamina C, que aí vai evitar a virose, vai evitar a gripe. Como é que a gente pode trabalhar isso? A vitamina C é desde sempre, né? Toma vitamina C e vai descansar. Muito líquido e vai descansar. E isso perdura para a fase adulta também. E vai embora, né? Assim, o que eu converso muito com meus pacientes, que nada melhor do que a gente prevenir, né? Nada melhor do que a prevenção dos casos do adoecer. Nada melhor. Então, para essa criança... É muito importante que desde cedo, vamos lá, aleitamento materno, né? Então, aquela criança que fica em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, já tem vários trabalhos falando. Não. Porque quanto mais ela se expuser, mais ela vai estimular o sistema imunológico inato, tá? Que é a nossa defesa natural, não é através de vacina que a gente tem. A nossa defesa adquirida também através das vacinas. Mas o ideal é que a gente trabalhe o sistema imunológico inato. Então, a criança que tem o maior contato, anda descalça, tem contato com os animais, né? Bota a mão na terra, vai brincar no parque. Fica ao ar livre. Toma banho de garapé. Enfim, essa criança que se expõe mais à natureza, ao meio ambiente, também vai estimular o sistema imunológico. O contato da criança com outras crianças é uma outra forma também de estimular o sistema imunológico inato, porque ela está ali com os seus pares, está todo mundo no mesmo nível, né, imunológico, e ali um vai espirrar, um vai falar, vão trocar comidinhas, e isso... Inclusive, tem pai que acaba adiando a entrada na escola com medo disso, né, também, doutora? Mas assim, do mesmo lado que, de um jeito que vai adoecer, esse adoecer também está proporcionando um estímulo imunológico daquela criança, né? Então, é uma balança que a gente tem que tentar manter equilibrado. Mas uma coisa eu te garanto, o organismo mais fortalecido é o que adoece mais, né? Não existe doença e sim doentes, já dizia Hipócrates. Então, quanto mais fortalecido aquele sistema imunológico, aquele organismo, menos dano aquele vírus, né, ou até mesmo bactéria, vai conseguir fazer no organismo. Quanto às vitaminas, também nada melhor do que aquela vitamina que vem do alimento. Então, proporcionar para essa criança, desde sempre, uma alimentação com mais frutas, verduras, legumes, com a proteína, com baixo teor de açúcar, ou seja, com variedade, né? Com variedade, nada de ultraprocessado, pouco industrializado, que é uma coisa que é difícil da gente fugir do industrializado, mas nessa primeira infância aí, de 1 ano de idade, 2 anos, é muito, muito importante que a criança fique mais dentro daquilo que é natural, tá? É como eu tento explicar para as mães.
é a comidinha do Papai do Céu. O que o Papai do Céu deu, tá bom. O Papai do Céu não deu bolacha, não deu biscoito, não deu salgadinho. Então, aquilo que é da natureza, pode ter certeza que vai fazer bem. E naqueles casos em que a criança não consegue ter esse aporte nutricional necessário, aí sim você faz a suplementação, né? E aí também fazer uma avaliação médica para ver, porque o que mais fortalece o sistema imunológico aí dessas vitaminas que a gente tem hoje é a vitamina C, é a vitamina D e o zinco. Perfeito. Agora, doutora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, qual é a orientação para os pais que estão com crianças dentro de casa, com esse quadro, né, de virose, de gripe? É importante que esse processo de recuperação seja feito dentro de casa, que a criança não vá para a escola também. Como é a orientação em relação a isso? E para a criança que está com aquela tosse que não passa nunca também? As crianças que estão com quadro respiratório leve, é importante que fiquem em casa, sim, tá? Todo o quadro viral, ele dura em torno de 2 semanas, tá? Geralmente, isso não é regra, como eu digo, a biologia não é matemática, mas assim, em geral, 2 semanas é o suficiente para que aquele vírus cumpra seu ciclo e vá embora, tá? Então, é importante que a criança fique em casa, faça uma boa refeição, se hidrate, se tiver indicação, fazer a sua vitamina ali para reforçar e evitar o contato com outras crianças, né? Para não gerar aquele contágio que às vezes a escolinha fica com 1, 2 alunos que os outros estão doentes. A tosse que não passa nunca precisa ser avaliada, né? Dentro de um quadro respiratório, até vamos pensar no mais sério, uma pneumonia, a tosse tende a ser o último sintoma a desaparecer, tá? Interessante. Então, até para medicar, assim, eu sempre faço um alerta, muito cuidado aos pais com automedicação, né? Não mediquem seus filhos, não mediquem. O que eu vejo muita gente dando corticoide para a criança, né? Xarope para tosse. Existem as indicações para o xarope da tosse, porque tem o xarope para tosse seca, tem o xarope para tosse que é produtiva, com secreção, né? E tem a tosse que é por broncoespasmo, por exemplo, o asmático. Dá né? um diferencial. Então, precisa examinar a criança, entender o que está acontecendo para fazer o tratamento mais assertivo. Perfeito. Eu conversei com a doutora Daniela Imbiriba, que é gastroenterologista pediátrica, conversando com a gente sobre as viroses e as gripes nas crianças durante esse inverno amazônico. Obrigada, doutora, pela presença. Eu que agradeço. 11h23 aqui na CBN Amazônia. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações no CBN Pautas do Dia. CBN Pautas do Dia. Vem garantir o feijão, o arroz, o macarrão, o leite com as ofertas da semana do preço baixo. A economia é certa. É por isso que no varejo e no atacado é sempre preço baixo. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Banpará lançou o cartão Afinidade com vantagens para você e para o seu time. Se você é torcedor do Remo ou Paysandu, agora pode estampar o brasão do seu clube nos cartões Banpará, com as funções débito e crédito. Valorize o seu time do coração. Faça logo sua adesão no aplicativo ou Internet Banking e tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu novo cartão Banpará. Banpará. Na CBN Amazônia Belém você tem acesso a conteúdos diversos, entrevistas com especialistas, reportagens, entradas ao vivo de onde o fato acontece. Nossos colunistas também compartilham análises em toda a nossa programação. Sintonize CBN Amazônia Belém em 102.3 FM e no youtube.com/CBN Amazônia.
Está ouvindo este som? É um bumbo, mas muita gente escuta um coração. Com as fake news é igual. Você ouve uma coisa que nem sempre pode ser verdade. Conte com o jornalismo para saber o que é fato ou fake. Fato sim, fake não. Uma campanha TV Globo, Globo News, G1, O Globo, Extra, Valor e CBN. A CBN Amazônia deseja tocar mais que notícia. Ela quer ouvir a voz do Norte, nos 5 cantos. Amazonas, Acre, Amapá, Pará e Rondônia. O que você quer ouvir na CBN Amazônia? Esporte, sustentabilidade, política, trânsito, economia, saúde. Acesse você também o Facebook, Instagram ou Twitter da CBN Amazônia e deixe o seu comentário. Linha Aberta, com Carlos Alberto Sardenberg. De segunda a sexta, às 7h32 da manhã, dentro do Jornal da CBN. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Koguchi. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Siga a CBN Belém no Instagram, @cbn.belém. CBN Pautas do Dia. Onze e 27, a gente vai falar agora de um projeto muito legal da Guarda Municipal aqui de Belém, o projeto Anjos da Guarda, que está voltando para atender jovens, crianças e jovens em situação de vulnerabilidade aqui na cidade. Pois é, Ronaldo, e o projeto retorna, né, em março, e em virtude disso, né, desse retorno aí em março do projeto Anjos da Guarda, que teve início, né, na última quarta-feira, o treinamento pedagógico para os instrutores do projeto Anjos da Guarda, promovido pela Prefeitura de Belém através da Guarda Municipal. 10 colaboradores participam da capacitação que busca aprimorar a atuação dos profissionais na formação socioeducativa de crianças e adolescentes de 7 a 16 anos de idade em situação de vulnerabilidade no bairro do Tapanã, aqui em Belém. O treinamento, iniciado no comando da Guarda Municipal de Belém, no bairro do Marco, inclui palestras sobre relações humanas no ambiente de trabalho, planejamento pedagógico, elaboração de planos de aula e análise de dados estatísticos, abordando temas como frequência, evasão e desistência. Além disso, são discutidas a elaboração do plano de curso, prevenção contra a violência em crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e garantias individuais, bem como a organização do trabalho pedagógico para o ano letivo de 2025. Vale ressaltar que o projeto Anjos da Guarda vai além da sala de aula, proporcionando aos jovens valores como civismo, disciplina e respeito. Com atividades que estimulam a cidadania, a consciência ambiental e a prática esportiva, a iniciativa ajuda a formar não apenas estudantes, mas cidadãos preparados aí para o futuro. As atividades do projeto Anjos da Guarda ocorrem de segunda a quinta-feira, nos turnos da manhã, de 8 até às 11h30 da manhã, e no período da tarde, de 1 até às 4h30 da tarde, sempre no contraturno escolar. A participação é gratuita e exige que a criança ou adolescente esteja regularmente matriculado na escola. Desde 2007, o trabalho é conduzido por guardas municipais voluntários que se dedicam tempo e conhecimento para mudar realidades. Ronaldo. Muito obrigado pelas suas informações, Luiz Augusto Andrade. 11h30 em ponto, repórter CBN chegando, e no próximo bloco, o Momento do Esporte aqui no CBN Pautas do Dia. CBN Pautas do Dia.
Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. Repórter CBN. Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025. 80% dos 12 milhões de trabalhadores que vão receber recursos do saque aniversário do FGTS não poderão sacar o valor integral a que teriam direito pelas regras. O grupo antecipou os valores por meio de linhas de crédito com bancos. Por causa disso, as pessoas terão de deixar parte do dinheiro na conta do fundo para honrar os compromissos com as instituições financeiras. As empresas e os órgãos públicos têm até amanhã para entregar um informe de rendimento para funcionários e servidores. O documento é a base para que o trabalhador faça a declaração do imposto de renda. O prazo de envio do documento deve começar em 17 de março e terminar em 30 de maio. 86% dos eleitores de Goiás, ouvidos numa pesquisa Quest, aprovam o governo de Ronaldo Caiado, do União Brasil. Já 9% das pessoas desaprovam a gestão do governador. 5% não sabem ou não responderam. O levantamento foi feito entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vão se encontrar na Casa Branca ainda nesta semana. Eles devem fechar um acordo de exploração de minerais raros em território ucraniano. O pacto é uma forma de Kiev compensar Washington pelo auxílio na guerra contra a Rússia. Na quarta-feira, Trump disse que o acordo não envolve a garantia de segurança à Ucrânia, como quer Zelensky. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Pautas do Dia. Momento do Esporte. Momento do Esporte chegando para trazer as informações desta super quarta-feira. Remo e Paysandu avançaram de fase nos seus jogos. Águia de Marabá não avançou e a gente vai receber aqui o Dayan Andrade no nosso Momento do Esporte para trazer as informações do esporte amapaense. Ontem o Oratório enfrentou o São José pela Copa do Brasil, Dayan, mas não deu, né? Não deu pro Oratório, acabou perdendo pro São José. Isso mesmo, Ronaldo. Aquele abraço para você que acompanha a CBN Amazônia. Não deu para a Orca Demolidora na Copa do Brasil, jogando no estádio Milton de Souza Correia, Ouzerão. Até abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo com o Aldair fazendo um belo gol, um chute da grande área, na entrada da grande área, finalização, sem chance para o goleiro Fábio Rampi, 1-0, levou essa vantagem para o intervalo do jogo, mas no segundo tempo, meus amigos, só deu São José do Rio Grande do Sul. Empatou o jogo aos 7 minutos com o Giovani de cabeça, com total liberdade, recebeu o cruzamento da entrada da pequena área, cabeceou, livre de marcação. Aos 30 minutos, o São José chegou à virada com Fábio Ramp, goleiro artilheiro do São José, marcou os 30 minutos, foi o 38º gol
do Fábio Rampi com a camisa do São José. Ele tem 403 jogos com a camisa do São José e é o maior jogador do século, com maiores vezes atuando na equipe do Rio Grande do Sul. E fechando a vitória, o Giovani marcou aos 42 minutos do segundo tempo. Amigos, assim, uma leitura. Foi o 11º jogo do São José na temporada. O primeiro do Oratório oficial, fez 2 amistosos, mas amistoso é uma coisa, treino é uma coisa e jogo oficial é outra completamente diferente. Pois bem, assim, um primeiro tempo, a irregularidade do gramado foi para as duas equipes, mas o Oratório criou poucas chances no primeiro tempo, teve 2 chances e a segunda, o Aldair marcou o gol de 1-0, abrindo o placar. Mas no segundo tempo a questão era nítida. Eu tive a oportunidade de fazer esse jogo pelo ge.globo.br, com transmissão, com imagens. Mais uma vez agradecer a audiência do nosso público, acompanhando tanto o torcedor do Oratório quanto do São José. Mas foi nítido a questão da diferença. Eu não colocaria nem técnica, amigos. Colocaria física, de fato. O Oratório não segurou a equipe do São José. Um segundo tempo onde o Oratório, se teve uma finalização, foi muito. E a destacar, se não fosse o goleiro Rafael Bretas, esse 3-1 poderia se transformar num 5-1, 6-1, fez boas defesas. A lamentar a eliminação do Oratório na competição nacional, era R$1 milhão que estava em jogo aí, avançando para a segunda fase da competição, que não veio. Como ocorreu lá em 2013, onde o Oratório enfrentou o Goiás, lá no Grissério de Souza Marques, abriu o placar, mas no segundo tempo veio a virada 3-1. Lamentar essa eliminação da Orca Demolidora na competição, entender que você não pode iniciar uma preparação visando uma competição tão importante quanto a Copa do Brasil, do aspecto técnico e financeiro hoje, onde é a maior competição realizada pela CBF em questão financeira, você ter 2 semanas de trabalho. Não dá para ter isso. Mas a contextualizar esse cenário. Teve o momento de confusão em relação à eleição do Oratório, foi feita uma eleição, depois não está valendo mais nada. Aí faz outra eleição, aí a chapa recorre. Aí foi feita uma eleição de fato e o Anderson Salomão é o presidente de direito do Oratório. Mais 2 semanas, amigos, numa competição nacional, agora é focar no estadual e já começa a partir do dia 8 de março agora, o Campeonato Amapaense. Entender, o Everton Guimarães trabalhando no grupo 2 semanas. De fato, ele mesmo nas entrevistas aqui na CBN Amazônia relatava que esse tempo não é o ideal e não é o ideal em hipótese alguma. Você ter 2 semanas, uma semana é a parte física e a outra técnica. Em uma semana você vai ter um grupo da parte técnica, não tem condições. Então, lamentar a eliminação do Oratório ontem e também a eliminação do trem na última semana para o Brusque de Santa Catarina. Acho que se precisa entender e pensar em ter um olhar mais cuidadoso com as competições nacionais. Eu coloco para você aqui, para a nossa audiência. Nas últimas edições da Copa do Brasil, por exemplo, o ano passado, o trem enfrentou a equipe do Sport Recife. Foi goleada aqui jogando em casa. E o Independente foi eliminado pelo Amazonas. Mas dos últimos anos, amigos, eu vou ser bem sincero com você, Ronaldo, e com a nossa audiência. O Amapá desperdiçou 2 chances de avançar a segunda fase da competição. Tanto o trem quanto o Oratório pela primeira vez. A gente já teve outros clubes avançando a segunda fase da competição, mas enfrentar o Brusque, como o trem enfrentou, e ontem o Oratório enfrentou o São José, equipes muito aquém que poderia vir essa classificação, mas é lamentar, mas é focar o planejamento no estadual, o trem numa Série D, mas entender, eu acho que alguma coisa não deu certo nesse percurso. Você tem que ter um senso crítico, e eu coloco isso
para a diretoria, comissão técnica e os próprios jogadores. A gente vai ter um estadual no campo desse que você pôde ver ontem na transmissão do GE, que não tem a mínima condição. Eu que não sou um jogador profissional, eu não faço nem questão de jogar uma bola ali, por exemplo, hoje. Ainda imagina um jogador profissional, que depende daquilo para exercer sua atividade. Então são muitas coisas que vão... O extracampo, Ronaldo, precisa ser colocado aqui. Eu espero que os nossos representantes possam ter esse senso crítico, fazer essa autocrítica da sua gestão à frente dos clubes amapaenses. É o momento de união também das nossas forças políticas com os dirigentes do futebol, federação, estarem envolvidos em prol de oferecer um palco digno para a prática do futebol. Não se pode mais aceitar. Aí tem torcedor, aí tem dirigente de clube que fica chateado quando teve comentários lá de Santa Catarina, onde os colegas da TV Bruscão falavam que isso não é um campo, isso é um pasto. Aí você vai dizer que não é? Você vai brigar com a imagem? Então já passou da hora da gente ter aqui no futebol amapaense uma autoavaliação e um senso crítico sobre o que queremos para o futebol profissional. Ronaldo. Uma fala muito necessária, Dayan, que a gente, claro, entende e compreende, e a gente torce para que o futebol no Amapá, seja nas equipes, na estrutura, possam melhorar, porque isso daí, consequentemente, vai trazer bons resultados. A gente acompanhou as informações do esporte amapaense, agora aqui ao meu lado, Alessandro Amorim. Muito bom dia, Alessandro. Bora falar sobre as equipes paraenses. 11h42. O Águia de Marabá ficou pelo caminho, né? Não teve jeito. Ficou, Ronaldo Santos, ficou. Infelizmente, né? Tava comentando ontem com o Diego no momento do esporte. Tomara que o Águia seja competitivo contra o Fluminense, né? A gente sabe que era difícil, né? Mas nem competitivo foi, Ronaldo. Uma pena, né? O Águia, eu estive lá no Mangueirão ontem, o Águia se tocou 3 vezes na bola, ou melhor, se finalizou pro gol 3 vezes, foi muito. Porque foi uma equipe completamente entregue na partida. Entregue. Pois é, o gol foi muito rápido, né? Ali, antes dos 10 minutos já estava 2-0, né? Então foi tudo muito rápido, né? E vendo o jogo, né? O Águia quase de peito aberto, né? Então, assim, o Fluminense podia estar na fase que estava, né? Fase ruim, né? Jogando mal, sendo vaiado pela torcida, né? Mas só vê o elenco, o Ronaldo Santos. Germancano, John Arias, tem o Canóbio, né? Não precisam nem continuar, né? Não precisa continuar. Mesmo que esses caras não estejam jogando bem, né? Mas individualmente ainda resolve, né? Não precisa continuar porque não tem nem o que falar, né, nessa situação. Assim, parecia que o Fluminense estava jogando um totó, né? Sabe o totó que só gira e chuta? Sim. Pronto, era isso. Acho Girou, chutou e era gol do Fluminense. Se você pegar aquele nome lá do GPS... Sim. Que os jogadores hoje, né, utilizam o GPS ali para poder contar quantos quilômetros eles correram dentro de campo. Se você fizer isso, você vai ver que eles não correram tanto numa média normal de uma partida, uma outra partida de campeonato carioca, numa partida de campeonato brasileiro. Deve ter sido bem abaixo, porque realmente pareceu um treino pro Fluminense. Sim, ritmo de treino, né? Assim, sempre muito esforço. 8-0, né? Assim, 8-0, né? Não foi ali perto dos acréscimos, foi até antes, né? E a sensação é que ainda dava mais para o Fluminense ter feito um placar ainda mais elástico, né? Mas, né? Cara, foi assim, até as palavras do técnico do Cívico Criciúma, né? Ele admitiu, né? A vergonha, né? Porque o placar foi muito elástico, né? 8-0, uma diferença muito brutal, assim. Mas o Fluminense fez o papel dele, né? Ele veio aqui, né? Não desrespeitou, jogou bola, fez os gols, né? E conseguiu a classificação, né? Para eles, né? Para o Fluminense era importante, né? Uma vitória dessa para recuperar a moral, né? E
Que eles estão devendo um pouquinho na temporada. E eu vi que eles vão ter um jogo contra o Volta Redonda, se eu não me engano. Não sei se é isso, contra na semifinal do Campeonato Carioca. Que tá gerando uma polêmica lá, porque o Fluminense queria que o jogo fosse ser realizado em outro local, só que o Volta Redonda bateu o pé e disse que vai ser lá no Raulino de Oliveira. E o Fluminense estava tentando articular ali para poder colocar o jogo num outro local que possibilitasse uma melhor jogabilidade para eles. E o time estava em baixa, né? Veio para cá, conseguiu essa sonora goleada 8-0. E pro Águia agora fica, digamos que a lição, o aprendizado de, poxa, vamos juntar aqui, vamos ver o que tá errado e tentar melhorar. Porque tem o Parazão, que ainda tá aí, o Águia ainda tá na briga. Tem a Série D, que é a principal competição, né? O Águia precisa fazer uma boa Série D. Então não pode continuar com aquilo que tá dando errado, porque senão fatalmente vai acontecer as mesmas coisas dos anos anteriores. Ou seja, do Águia não conseguir fazer uma boa competição na Série D e ficar pelo caminho ainda na primeira fase. É isso, né? Juntar os cacos, né? Assim, me parece mais uma derrota fora da curva, né? Assim, pegou o melhor time que ele enfrentou até agora na temporada, né? Uhum. É até compreensível aí não o placar, né? Mas o resultado, né? Que era a derrota para o Fluminense, né? Até por isso a gente comentou ontem, né? No momento do esporte, né? O Águia ser competitivo, pelo menos, né? Pra fazer bonito e tal, né? Mas acabou não acontecendo, né? Mas a vida que segue, né? Tem as outras competições, né? O Fluminense tá fazendo uma boa campanha no Campeonato Paraense, né? Perdeu só pra dupla Repar, né? Então, vamos lá. Seguir em frente, Ronaldo Santos. Seguir em frente e adiante, né? Não dá mais pra ficar pra trás. Eu quero a participação do ouvinte, mandando mensagem no 919-8814-0073. A gente vai pro intervalo, né? Vamos pro intervalo. No próximo bloco a gente vai falar sobre a classificação da dupla Repar para a próxima fase das suas competições. O Remo passou pelo Gás, avançou na Copa do Brasil, e o Paysandu avançou sobre o Manaus. Está esperando agora no confronto entre São Raimundo de Roraima e Amazonas qual será seu próximo adversário na semifinal da Copa Verde. Não saia daí, já o Momento do Esporte está de volta com mais informações. CBN Pautas do Dia. Oferecimento Formosa, o melhor preço pra valer. Chegou o Formosa Guamá, o Guamá do Carnaval, do Carimbó, do Brega, o Guamá do Pastor Lorival, de Santo Antônio, São Pedro e São Paulo, o Guamá da Universidade da Ciência, o Guamá do Rio. E agora, com a bênção desse povo, o Guamá do Formosa, ou melhor, o Formosa do Guamá e de todos os guamaenses. Formosa, guamaense com muito orgulho e com o melhor preço pra valer. Podcast CBN. A rádio que toca notícia acompanha o seu ritmo quando e onde você estiver. Diariamente, conteúdos inéditos ficam disponíveis nos aplicativos de podcasts do seu celular, para você se aprofundar em diferentes assuntos, seja em casa, no trabalho, no trânsito ou na academia. E você pode baixar para ouvir quando quiser. Nossos podcasters ouvem especialistas e convidados na política, economia, ciência, literatura e artes, na saúde, na gestão de empresas ou no comportamento das pessoas. O olhar atento do jornalismo da CBN no formato on demand. E o podcast quase não consome internet. E você ainda pode baixá-lo de graça quando estiver conectado numa rede Wi-Fi. Entre você também nessa onda. Podcast CBN, o melhor da inovação no jornalismo e disponíveis na palma de sua mão. A cada meia hora você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo no Repórter CBN. Sintonize 102.3 FM. CBN Amazônia Belém, a rádio que toca notícia no Pará.
A CBN Amazônia deseja tocar mais que notícia. Ela quer ouvir a voz do Norte, nos 5 cantos. Amazonas, Acre, Amapá, Pará e Rondônia. O que você quer ouvir na CBN Amazônia? Esporte, sustentabilidade, política, trânsito, economia, saúde. Acesse você também o Facebook, Instagram ou Twitter da CBN Amazônia e deixe o seu comentário. Rádio CBN Amazônia Belém, a única do Pará que só toca notícia. Ao vivo em 102.3 FM. Você também pode ficar bem informado através do aplicativo da CBN. Baixe agora na loja do seu celular. Linha Aberta, com Carlos Alberto Sardenberg. De segunda a sexta, às 7h32 da manhã, dentro do Jornal da CBN. CBN Pautas do Dia. Estamos de volta com o Momento do Esporte aqui na CBN Amazônia. Agora a gente vai falar sobre a dupla Repá. O Remo passou de fase, foi para Roraima enfrentar a equipe do Grêmio Atlético Sampaio, o Gás. E o Leão venceu por 4-0, Alessandro. É isso, 4-0, né, com alguns sustos, é verdade, né? Mas placar importante, imponente, né, placar construído principalmente no segundo tempo, né? Como as mudanças, principalmente de peças, né? Deram aquele ajuste que o torcedor tá vendo, né? Que o campo tá gritando, né? O Rodrigo Santana fazer, né? Mas, cara, é como a gente falou ontem, né? Classificação era o mais importante, né? Mas, de bônus, né? Ainda vem um desempenho interessante, né? Principalmente na parte ofensiva. Na parte defensiva ainda deixa um pouquinho a desejar, né? Algumas questões aí, principalmente que o Rodrigo Santana vai precisar dar uma revisada nesse trio de ataque, né? Que tá tendo um problema, Ronaldo Santos. O trio de ataque que a gente tá vendo jogar em campo, né? Que é o Pedro Rocha, Felipe Viseu e Dodô, né? Esses três jogadores, né? Já estão numa certa idade, não estou chamando de os três de velho, né? Mas 30, 32 anos, Felipe Viseu com 28, né? Mas principalmente o Pedro Rocha e o Dodô, né? Que já tiveram lesões na carreira, principalmente o Pedro Rocha, né? Com lesão no joelho, né? LCA, que é uma das piores lesões aí do esporte, né? Esses três aí que não estão conseguindo encaixar aquela pressão pós-perda, sabe, Ronaldo? Sim. No campo de ataque. E muitas vezes, como o Remo ataca com 5 jogadores, né? O trio de ataque mais os 2 alas, acaba ficando a retaguarda bem desprotegida, né? E aí, como não tem essa pressão, muitos times estão forçando aquela bola longa nas costas da defesa do Remo, né? Esse tem sido o problema que o time do Rodrigo Santana está enfrentando, né? Praticamente todos os times estão explorando isso. Ontem, o Gás, né? Que não é um time ali que chamou a atenção, né? Mas mesmo assim, o Gás teve situações ali, principalmente pelos lados do campo, né? Umas jogadas em velocidade, né? E em determinado momento do primeiro tempo, Ronaldo, praticamente virou uma trocação, né? Entre o ataque do Remo e o ataque do Gás, né? Mas o ataque do Gás não tinha tanta qualidade assim, né? Alguns chutes na trave, um chute para a defesa do Marcelo Rangel, né? Mas é aquilo, né? Quando um time pequeno enfrenta um time grande, né, Ronaldo? Ele tem que matar as chances, né? Sim. O Gás não teve isso, né? E o Remo, né, foi lá e girou a faca, né? No gol do primeiro tempo, né? Do Jaderson, né? Boa jogada ali, né? Alan Rodrigues, Pedro Rocha, Jaderson infiltrando, pisando dentro da área para finalizar, né? Então o Remo ali que não sei se respondeu à altura pro torcedor, não sei se convenceu, né? Pelo menos para mim convenceu, né? Principalmente na parte ofensiva. Acho que enfrentou um time com mais fragilidade, né? E foi lá e fez o que tinha que fazer, né? 4-0, né? Bom, um placar bem importante, né? Classificação, dinheiro na conta e trabalho segue na toada de crescimento, né? Agora, coisas aí pro Rodrigo Santana ajustar, principalmente esse trio de ataque para o sistema defensivo não ficar tão exposto, Ronaldo.
e espantou a maldição da primeira fase. Tava no ano passado. É mais do ano passado, né? Não é nem no tanto história que eu conheço, mas é mais do Porto Velho, né? Que tava da cabeça. Tava engasgado. Tava engasgado, né? E aí espantou, né? Pois é. Agora na segunda fase o Remo vai enfrentar o Criciúma. Esse jogo vai ser em Belém. E a diretoria do clube do Remo está estudando os meios jurídicos necessários para que esse jogo possa ter a presença do torcedor do clube do Remo nas arquibancadas. Esse jogo que provavelmente será no Mangueirão. O Remo ainda tem punição para pagar, né, com relação a jogar de portões fechados, mas o jurídico do Remo vai trabalhar para poder dar condições de receber o torcedor nesse jogo importante contra o Criciúma na segunda fase da Copa do Brasil. E para a gente encerrar o nosso assunto, bora falar do Paysandu, que passou de fase na Copa Verde, venceu por 4-1 Manaus e está só agora esperando o confronto, né, do Amazonas com o São Raimundo de Roraima para se definir o seu adversário na semifinal da Copa Verde. É isso, Ronaldo. Tá esperando de camarote aí o confronto da semifinal da Copa Verde, né, que tá chegando nas fases decisivas, né. Na outra chave a gente vai ter Goiás e Brasiliense, né? O Goiás se classificou ontem com uma vitória de 3-0 com um gol de falta do Esli Garcia. Esli Garcia, né? Pois é. O Esli Garcia resolveu aparecer por lá, né? E o Paysandu, né, também fez a parte dele, né? Tinha um tabuzinho aí, né, do Manaus em cima do Paysandu jogando lá na capital amazonense, né? Eram 4 jogos, 2 vitórias para o Manaus, mais 2 empates, né? O Paysandu não vencia faz um tempo, né, na casa do Manaus, né? Então uma vitória também contundente, né, assim como a classificação do Remo, né? 4-1, um jogo acima da média aí do Rossi, né? O Rossi com um gol, uma assistência, né? Também liderou esse time do Paysandu para a vitória lá na capital amazonense, né? Então 4-1, assim como, né, o Fluminense, né, Ronaldo Santos, também construiu esse placar logo no início do jogo, né? Deu nem 2 minutos, o Paysandu já tinha aberto o placar numa jogada de contra-ataque, né? O Matheus Vargas lançou aí pro argentino Borassi, marcou o primeiro gol. E aí o segundo gol também, jogada de contra-ataque, finalizada aí pelo Rossi, né, em rebote do goleiro. E aí o pênalti, né, bobo, cometido aí pelo sistema defensivo do Paysandu, né? Realmente. O jogador do Manaus chutou de fora da área, aí o goleiro Matheus Nogueira acabou batendo roupa, mas a bola estava limpa ali para a defesa, né? O Martínez acabou metendo uma bobagem ali, aí perdeu a bola, aí na hora de se recuperar teve que fazer o pênalti dentro da área. O Manaus descontou, e aí no segundo tempo uma jogada de contra-ataque de novo, né? Uma jogada recuperada no escanteio. O Rossi arrancou do campo de defesa até o campo de ataque, uma velocidade absurda, né? Verdade. Lembrou muito o gol contra a Tuna. Lembra que o Del Valle arrancou com a bola dominada. E o Rossi acompanhou. Né? Sim. E ontem foi a mesma coisa, né? O Rossi arrancou lá da defesa até o ataque. Pedro Del Valle acompanhou e aí o Rossi só deixou ele ali só para fazer, né? Aí que ele faz, me abraça, né? E aí o quarto gol de pênalti, né? O pênalti sofrido também pelo Rossi. E aí o Giovani definiu o placar por 4-1, né? Ponto negativo foi a expulsão do Braia, né? Então o Braia não vai jogar o primeiro jogo da semifinal contra o classificado entre Amazonas ou São Raimundo, Ronaldo. O Braia completou 50 jogos ontem, né? E foi expulso por reclamação, né? Exato, né? Reclamou bastante, né? E acabou levando o cartão vermelho. Pois é. Próxima fase da Copa Verde, o Paysandu vai enfrentar o adversário que vai sair do confronto entre São Raimundo de Roraima e Amazonas. Primeiro jogo, o São Raimundo venceu por 2-0 lá em Roraima, o Amazonas. E agora, nesse segundo jogo, o Amazonas precisa vencer por 3 gols de diferença se quiser avançar. Se fizer 2 gols de diferença, a partida vai para os pênaltis. É isso, Alessandro Amorim. Muito obrigado pela sua participação aqui no Momento do Esporte. Muito obrigado, Ronaldo Santos. Valeu. Valeu, um forte abraço para você. Abraço. 11h59, esse foi o nosso Momento do Esporte, aqui dentro do CBN Pautas do Dia. Meu considerado Daí Andrade já está aí posicionado para a gente agradecer a sua audiência, agradecer ao seu carinho que ficou aqui durante todo esse programa. Programa que teve a operação de áudio aqui por Belém, de Marinaldo Oliveira e Fábio Alencar. Em Macapá, Valdir Maicon. Produção aqui por Belém, de Alessandro Amorim. Em Macapá, Luiz Felipe Santos. Gerência executiva de Daniele Pires. Direção de jornalismo, Paulo Fernandes. Apresentação, Ronaldo Santos e Dayan Andrade. Um forte abraço para ti, Dayan. Um bom restante de quinta e desde já um bom final de semana. Um ótimo fim de semana, amigo. Amanhã eu vou curtir uma folga. Pois é. E Luiz
Felipe Santos vai estar ao seu lado apresentando o CBN Pautas do Dia. Mas na segunda-feira voltamos aqui na apresentação. Amigo, aproveite seu fim de semana também. Até segunda. Até segunda. Um abraço e fique agora com o repórter CBN e em seguida o CBN Brasil. Tchau, tchau. CBN Pautas do Dia. Oferecimento Formosa, o melhor preço para valer. Você está na CBN Amazônia Belém, 102,3 FM. A rádio que toca notícia. Repórter CBN.